Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Nós temos um vídeo muito bacana hoje, então fica ligadinho aí que após a vinheta a gente tem um assunto muito importante para tratar. E aí, gente, como vocês podem ter visto no título deste vídeo, um assunto bastante sugestivo, não é mesmo? Um assunto que está em alta e um povo que às vezes não sabe nem o que isso significa, né? Diz aí que é vegetariano, diz aí que é vegano, mas não sabe da onde vem nem para onde vai, né? Não sabe mesmo. Isso não vem nem um pouco de Deus, para falar a verdade. Então eu quero começar a falar com vocês, gente, quem vive isso, respeito, numa boa, mas o meu intuito de gravar esse vídeo é porque eu quero que você saiba a origem dessas coisas. Por exemplo, a origem do vegetariano, a origem da pessoa que quer ser vegana. Se você já sabe, ok. Se você já sabe, mesmo assim você quis viver isso, ok. Ah, Letícia, qual é a visão da igreja sobre isso? Também vamos falar sobre isso, tá bem? E é exatamente com isso que eu quero começar, com um trecho aqui do Catecismo da Igreja Católica. Eu não vou ler tudo, tá bom? O Catecismo fala sobre isso desde o parágrafo 2415 até o 2418. O que eu vou estar lendo com vocês aqui é o 2417 e o 2418, tá certo? Que é o que fala mais especificamente sobre o que eu quero entrar com vocês. E diz assim: Deus confiou os animais à administração daquele que criou a sua imagem, ou seja, o homem. É, portanto, legítimo servir-se dos animais para a alimentação e a confecção das vestes. Ou seja, não é Letícia que está inventando isso, ou seja, a igreja não diz que você está errado em comer carne. Para com isso. Tem muita gente que pega trechos da Bíblia e diz que, nossa, na Bíblia está escrito que não pode comer carne, que isso, que aquilo. Gente, para com isso. Se você não sabe entender a Bíblia, se você não sabe que é preciso estudar, saber da cultura, vamos lá. Não é para ler a Bíblia ao pé da letra e pegar aquilo dali, é isso, é olho por olho, dente por dente. Não é assim. Tem uma cultura, tem algo que deve ser entendido, estudado, compreendido. Então vamos fundo nas coisas. Se você quer viver algo, ou se você quer defender algo, então esteja preparado quando alguém chegar com argumentos para também defender o contrário desse algo que você quer defender. Então, continuando aqui no catecismo. Podem ser domesticados para ajudar o homem em seus trabalhos e lazeres. Os experimentos médicos e científicos em animais são práticas moralmente admissíveis, se permanecerem dentro dos limites razoáveis e contribuírem para curar ou salvar vidas humanas. Estou mexendo num vespeiro, não é mesmo? É contrário à dignidade humana os animais sofrerem inutilmente e desperdiçar suas vidas. É igualmente indigno gastar com eles o que deveria prioritariamente aliviar a miséria dos homens. Pode-se amar os animais, porém não se deve orientar para eles o afeto devido exclusivamente às pessoas. Então, gente, eu quis começar com isso. Eu sei que vai ter gente aí assim, nossa, eu tô querendo esganar, Letícia. Não, peraí, mais do que você querer me esganar, espera, acalma, porque, gente, é sério. As coisas estão muito distorcidas e esse é um assunto muito sério. As pessoas hoje se importam mais com uma lei onde tem que ser cumprido quando se fere um cachorro do que quando se mata um ser humano. Se preocupam muito mais em proteger os ovos de tartaruga do que proteger um feto que está correndo o risco de ser abortado. Então, olha o que diz o nosso catecismo e voltemos-nos para cá. Não é errado comer carne. Não é errado, usar dos animais para a sobrevivência do ser humano.
O ser humano na criação está em primeiro lugar. Para nenhum outro ser durante a criação, Deus suspirou e disse que tudo era muito bom, somente quando Ele criou o homem e a mulher. Então, numa esfera de esta é a criatura predileta de Deus, estamos nós, os seres humanos, e não o cachorro, e não o cavalo, e não sei lá mais o que, a árvore. Então, meus irmãos, coloquemos os nossos pés no chão, tá bem? Nesse primeiro ponto. E algo que é muito interessante, por exemplo, os vegetarianos. Ah, eu sou vegetariano. Você sabe, por exemplo, qual é a origem de ser vegetariano? Está lá no hinduísmo. Porque o hinduísmo prega o quê? A reencarnação. Se você não alcança aquele grau elevado do nirvana e que você foi um ser humano maravilhoso e você morreu não alcançando esse grau perfeito de ser humano, você vai reencarnar, mas não numa outra pessoa, você vai baixar de nível. E esse baixar de nível significa que você vai reencarnar num animal. Então, se você mata um animal e come um animal, significa que você está matando uma pessoa. Você pode estar correndo risco de matar um ser humano. Então, a origem de se praticar o vegetarianismo está lá no hinduísmo. Então, talvez você está praticando algo, você é católico e está praticando algo que a origem é algo que a nossa igreja condena muito, que é a reencarnação. Nós não cremos nisso. Então é preciso equilíbrio, é preciso saber, é preciso questionar, é preciso ir em busca da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Falando agora sobre os veganos. Gente, eu repito, se você vive, se você quer, eu te respeito, mas procura saber, tá bem? Procura as origens. A Bíblia não fala isso, a igreja não fala isso, como a gente acabou de ver. Se coloca até que não pode comer ovo, porque afinal de contas o ovo é de origem animal. Está se vivendo, gente, um exagero imenso em relação a isso, uma ecologia exagerada, nossa, vamos defender os animais, e aí se recorda do que eu falei há pouco, eu defendo tanto o animal que eu esqueço do ser humano, eu gasto tanto com um cachorro e eu não sou capaz de dar 1 centavo para uma cirurgia que um senhor está precisando fazer e que ele não tem dinheiro e ele está esperando há tantos meses uma fila do SUS andar. Eu me preocupo tanto com uma fila de animais que estão precisando, porque afinal de contas são animais de rua, faço tantas postagens, mas eu não faço tantas postagens assim diante da indiferença que tantos seres humanos sofrem de uma política e de uma desorganização que nós sofremos e muito da saúde do nosso país, por exemplo. Se preocupa tanto com os animais e se esquece o homem. Eis uma das raízes desse movimento vegano no mundo de hoje. Então, por favor, gente, vamos botar os nossos pés no chão, nosso coração em Deus e entender qual a razão para eu estar tomando a atitude dessa prática. Qual a razão disso? Por que que eu estou seguindo essa onda? Aonde essa onda vai quebrar? Aonde esse mar vai me levar? Entende? Às vezes a gente vai se embolando com essas questões, vai se embolando com esses costumes novos e não se pergunta. E aí a gente está se embolando com uma onda de nova era, se embolando com pessoas ruins, de práticas ruins, de índoles ruins, que vão contra a nossa fé, profundamente contra a nossa fé, que vão contra aquilo que Cristo nos ensinou. Cristo nos ensinou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai e rezai pelos vossos inimigos. Cristo não nos ensinou, amem mais os animais e as árvores do que os seres humanos. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Sei que isso é crítico, sei que muita gente se arvora bastante com esse assunto, mas é isso que Jesus nos ensinou. Amemo-nos uns aos outros. Seres humanos, acordem, despertem. Tem muitos dando mais atenção às coisas passageiras. A alma humana não passa, ela é eterna. Mas a gente precisa lembrar que esse eterno ou é no céu ou é no inferno. E a gente precisa lutar para que mais e mais almas estejam na eternidade celestial.
Deus abençoe muito você. Um grande beijo e um fortíssimo abraço. Fiquem com Deus.